Caros filhos, o tempo do advento, diferente do tempo comum, os tempos fortes em modo geral, ele tem uma sequência temática. Existe um sentido em cada palavra e por isso elas não modificam de acordo com o tempo. No tempo comum, vemos modificações nas leituras. Existe um padrão no Evangelho, mas não se tem uma unidade entre as leituras. Elas vão modificando de acordo com o ano, par e ímpar. Mas a sequência temática, esse sentido temático daquilo que o Senhor quer, é expresso diante do tempo do advento. E nosso Senhor, no tempo do advento, ele coloca duas modalidades. Primeiro, este olhar para o sentido da eternidade. E depois, um preparar o coração a receber a Cristo que vem. Existe, portanto, esta separação. Até o dia 16, ouviremos o Senhor apresentar esta realidade futura. Este sentido de preparar-nos para Deus. Sentido de buscarmos abrir-nos ao Senhor, que virá em sua segunda vinda, em poder, majestade e honra, para julgar. E este preparar o nosso coração se dá também diante de uma abertura. Abertura essa que ouvimos na primeira leitura. É necessário abrir-nos. Abrir-nos para sermos diferentes. E como? A sequência temática, ela tem também um sequente. Ontem, nosso Senhor chamava-nos a atenção a aprender-nos a ouvir e a fincar-nos na rocha firme, a ter no Senhor essa certeza, no Senhor esta solidez para edificarmos esta cidade, ter muros que sejam firmes, fortes, ter uma casa edificada sobre a rocha e não sobre algo superficial, algo que se mova, que não tenha concretude. É fato que nosso Senhor, ao expressar assim, ele pega um pouco do sentido próprio israelita. A verdade, as coisas são um sentido mais concreto, diferente do grego que fala da luz. Aqueles que expressam no sentido hebraico colocam em coisas firmes. A verdade é firme como a rocha. Edificar a nossa casa sobre a rocha significa um pouco disso. Ter esta concretude. Hoje nosso Senhor não só quer que ouçamos, mas que aprendamos a ver. E vemos na primeira leitura esse sentido, daqueles que se deixam conduzir e podem ver e sabem caminhar, diferente daqueles que são prepotentes e que caem. E o que o nosso Senhor quer com isso? Fazer com que busquemos como estes cegos que apresentam-se diante do Senhor no Evangelho. É curioso ver que 2 cegos seguiam o Senhor. Como é que eles sabiam? Por vezes nós estamos assim. Somos cegos, mas cegos que nem para ter atenção às coisas o têm. Quando alguém perde um dos sentidos, outros aguçam. Quando nós temos uma debilidade, existem outras coisas que se afloram, porque temos esta propensão em sair. Aqueles que têm um pecado, um vício, têm algo que seja uma porta de abertura para esta saída. Nós também temos. Mas por vezes a nossa cegueira é tão grande que suplanta. A cegueira da autossuficiência, a cegueira
do voltado a nós mesmos e querer a nossa vontade, a cegueira de buscarmos aquilo que é mais fácil, ou até mesmo de fugir, de sermos preguiçosos. Ainda que façamos muitas coisas, de sermos preguiçosos e querermos aquilo que eu quero fazer e não o que eu devo fazer. E assim, nós vamos distorcendo as coisas. Queremos mais o cômodo, aquilo que é prazeroso, do que aquilo que é justo e reto. E assim nós vamos nos cegando. Mas existe a audição, existe o tato, existe o olfato. Estes cegos buscaram meios para seguir o Senhor, escutaram seus passos e sabiam que havia algo diferente, sabiam perceber aquilo que estava em torno, e diante daquilo que ouviram falar do Senhor, se deixaram mover pelo mais íntimo, pelo sentido mais interno da fé, souberam seguir a Ele, até chegar aonde Ele estava, e a sua fé moveu ao ponto de abrirem o seu coração, a se deixar conduzir a Deus, de modo que as escamas caíssem dos olhos, de modo que pudessem retornar a ver. Nós também podemos retornar a ver. Nós também podemos ter tirado de nós esta negritude da cegueira, desses vícios, deste comodismo. Como? Aprendendo a ouvir o Senhor, a nos deixarmos tocar por Ele, a sabermos o que o Senhor quer de nós. Quando ouvimos as leituras sequentes, quando ouvimos a liturgia a cada dia, existem pessoas que são impulsivas no ler a Sagrada Escritura. E como é que leem? Como se fossem maratonistas. Querem terminar. Então, anseiam dizer, acabei a Bíblia, olha que beleza. Quem disse que a Bíblia foi feita para ser terminada? A gente tem que ser construído, edificado. E por isso, devemos aprender a saborear. Nosso Senhor, quando fala ao profeta, coloca a palavra em sua boca e diz que ela deve ser saboreada. Saber este gosto de mel, mas ao mesmo tempo saber que existe um amargor quando chega ao estômago. Nós devemos saber nos deixar tocar. Quantas vezes paramos para ler a Sagrada Escritura? Às vezes temos tanta ânsia e queremos sair lendo. Quando abrimos a Sagrada Escritura, basta às vezes um versículo, basta às vezes um pequeno parágrafo. Ler, reler com atenção e ver o que o Senhor me chama a atenção. À primeira vista, o chamar a atenção do Senhor é quando, é tão bom, nosso Senhor vai, acolhe as criancinhas, olha que beleza. Não é isso que te chama a atenção. Onde está o amargor? Onde está o Senhor que toca na ferida? O Senhor que diz, para com a palhaçada os discípulos e deixem elas virem a mim. É esse chamado de atenção, este toque na ferida, que devemos parar e ver. E saber qual a ferida que o Senhor nos toca. Aonde está a nossa cegueira, a qual o Senhor coloca a sua mão para nos curar? Qual é esta mudança de chave que o Senhor quer de nós? É assim que nos deixamos mover, para enxergar, para sabermos ouvir, para construir a nossa casa sobre a rocha. Aonde ainda está esta dificuldade que temos?
Estamos neste novenário de Nossa Senhora da Conceição. E o que isso tem de diferente? Olhar a Virgem Santíssima e ver, em primeiro lugar, este título. Às vezes a gente só fala o nome Conceição e coloca, mas esquece daquilo que é essencial. A Conceição Imaculada da Virgem Maria. Ela não era cega e não se deixou cegar. Quando olhamos o Evangelho, vemos o que a Virgem Maria mais quis. Olhamos para a tradição e este ato de consagração. Há pouco tempo celebrávamos a festa da apresentação da Virgem Maria, deste ato de consagração dela a Deus, desde nova. Ela soube se deixar mover pelo Senhor e fez este voto de abertura a Deus. E por isso, numa contramão daquilo que era o hábito, porque uma mulher judia que não quisesse casar, que não quisesse ter filhos, era tida como quase louca. Porque eles queriam ter filhos para poder dar à luz ao Salvador. Não sabiam como seria. Ela quis fazer a vontade de Deus. Soube do Senhor que ela seria virgem. E colocou tudo isso. A sua vontade foi essa. E o que vemos? Logo que se iniciou o Evangelho, nosso Senhor colocando tudo na contramão. Parecendo quase que contradizer aquilo mesmo que a inspirou. É cheia de graça e vai conceber um filho. Qual a lógica? Se vou conceber, o real é que se tenha a unidade com o homem. Como é que vai acontecer isso? Estou prometido em casamento, mas não conheço homem algum. Como eu vou fazer essas coisas? A Virgem Maria, diferente de Zacarias, não coloca empecilhos, não coloca dúvidas. Ela coloca, tá bom, eu tenho que mudar meus planos de novo? Ok, o que eu faço? No seu questionar, ela já muda. Ela não é cega ao ponto de fazer a sua vontade. Peraí, não é assim não. Eu falei que não ia fazer, não vou fazer. Não. Ela não coloca empecilho algum. Tá bom, eu tenho que mudar? É para fazer a vontade de Deus? Só me dizer. Eu tenho que atravessar a esquina, eu atravesso a esquina. Eu tenho que ir em tal lugar, eu vou em tal lugar. Eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Como vai se dar? O que eu tenho que fazer? Ela verdadeiramente soube ouvir, se deixou conduzir. Celebrar a Imaculada Conceição é ver isso, esta abertura, a disponibilidade. Ela, feita imaculada para Deus, para conceber o Filho de Deus. E ela, como nossa mãe, também nos ensina. Aonde está a nossa vontade que coloca como barreira para fazer a vontade de Deus? Qual é o nosso querer, o nosso ímpeto que ainda nos cega e nos coloca voltados para nós mesmos e não diante da abertura ao Senhor? Aonde está este defeito que o Senhor aponta, nos diz, mas que nós persistimos em permanecer fincados no nosso querer? O Senhor nos chama a ser diferentes e nos coloca a Virgem Santíssima hoje como modelo. Que possamos, olhando para ela, também nós abrirmos. E diante do chamado do Senhor em dizer o que queres, que possamos, como estes homens, dizer, poder ver, poder fazer a sua vontade, e que a sua vontade se faça em nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio,